Para mim não está aparecendo a vinheta. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Júlia Severo, Business Developer aqui na Exame Academy, e hoje nós vamos começar aí a super jornada da mulher, né? Teremos ao longo dessa semana toda vários encontros super interessantes, falando sobre storytelling aplicado à jornada pessoal, enneagrama, empoderamento feminino, comunicação assertiva, que a gente sabe aí que é bem difícil hoje em dia, principalmente voltado para o mercado de trabalho e muito mais. Bom, hoje nós temos aqui a Carolina Cavenac, fundadora da Fin4She, e a Mônica Costa, criadora do Grana Preta Finanças para Mulheres Negras. Agradeço inicialmente vocês por estarem aqui com a gente e também por participarem desse projeto, dessa jornada que nós vamos participar ao longo dessa semana inteira. E além disso, queria muito agradecer a Carol também por topar esse projeto aí junto com a parceria aí da Exame Academy e da Fin4She. Bom, para quem não conseguir assistir a live aí ao longo da semana, às vezes o trabalho é super corrido, a gente não consegue assistir no momento que a gente quer, todas as lives vão estar gravadas no nosso Telegram. Então, vocês podem acessar por lá depois, sem problema nenhum. E também, qualquer coisa, quiserem interagir, mandar para qualquer colega, qualquer amiga ou amigo também que quiserem que assista sobre essa live e sobre as outras, é só encaminharem sem problema nenhum. Bom, no final dessa live, vamos abrir a oportunidade para que você dê o próximo passo aí dessa jornada de autoconhecimento, né, e autodesenvolvimento, que a gente sabe hoje que é um super skills aí do mercado, tá bom? Hoje vou apresentar aí para vocês que a gente vai estar falando bastante sobre protagonismo feminino e eu vou jogar a bola aí para a Carol e para a Mônica, que já estão acompanhando aí do outro lado da tela. Bom, Carol, acho que você pode apresentar aí um pouco sobre a Mônica pra gente, né? Um pouco não, que é uma mulher aí que já tem uma super bagagem para todo mundo, né? Tem nem o que falar. E você que tem aí super anos de mercado e começou esse projeto aí da Fin4She, queria que você contasse um pouquinho pra gente aí, quem tá assistindo vocês. Olá, boa noite, Júlia, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo hoje. O nosso primeiro dia dessa semana incrível, que vai ser a jornada da super mulher. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carolina Cavenac, eu sou fundadora da Fin4She, que é uma plataforma de conexão para quem quiser se conectar com o tema de equidade de gênero de uma forma inspiradora. Em parceria com a Exame e a Exame Academy, nós estamos essa semana fazendo essa semana incrível de conteúdo, que é a Jornada da Supermulher, com convidados super especiais que eu tenho o prazer de conhecer e trabalhar. A primeira delas é a Mônica, que além de uma parceira, se tornou uma amiga e, por incrível que pareça, uma curiosidade, essa é a primeira vez que nós estamos nos conhecendo pessoalmente, depois de mais de um ano trabalhando juntas em diversos projetos. É um prazer enorme tê-la aqui. Ela que é uma protagonista da vida dela. A Mônica é jornalista, tem especialização em economia, é mãe do Pedro e da Ayana. Além disso, ela tem um projeto muito importante, necessário, o qual me deixa sempre muito inspirada. Eu sempre falo isso para ela, que eu nunca esqueço da primeira vez que nós nos falamos, que você me contou sobre esse projeto, o quanto me inspirou. Ela tem um projeto de educação financeira para mulheres negras e também é fundadora do blog Grana Preta. Ela está aqui para contar um pouco sobre a história dela, para a gente falar sobre protagonismo, sobre a importância da gente nos tornar a protagonista da nossa vida, de investir em nós mesmas. Então, Mônica, para começar, eu queria te perguntar como você chegou até aqui? Carol, obrigada pelo convite. Assim, eu fico muito contente de poder compartilhar esse espaço com vocês. Eu acredito que a gente só pôde estar juntas agora porque, em função desse processo mesmo da pandemia e do isolamento, a gente precisou encontrar outros caminhos, né? Para trabalhar, e isso tem, nas suas vantagens, a possibilidade de a gente se conectar com pessoas com as quais eu não sei se teria a mesma oportunidade se estivéssemos ainda no mundo presencial exclusivamente. Mas eu cheguei aqui, Carol, um pouco do que nós havíamos falado, é conhecimento, é informação, é buscando caminhos, é buscando me informar. Como jornalista,
eu logo percebi, modo de dizer, eu trabalhei durante 20 anos no mercado editorial e eu percebi que o mercado, assim como a sociedade, ele está pautado em uma estrutura que nem sempre nos deixa caminhar da forma que nós gostaríamos de caminhar. Então, enquanto jornalista, eu encontrei muitas dificuldades para ascender, para ocupar outros cargos, embora eu tenha atuado por mais de 20 anos como editora, e isso me traz a certeza de que eu era capaz de fazer o trabalho, uma vez que nesse ambiente a gente só pode estar se a gente tiver capacidade de compreensão, tiver um potencial de intelectualidade que nos permita produzir matérias e informações. Então, nesse ambiente, sempre foi através de muito estudo, sempre foi através de abrir portas, sabe, Carol, de buscar novos cursos, buscar novas formações, buscar novos caminhos, mas chega um momento em que você começa a perceber que essa caminhada sozinha, ela é bastante cansativa quando você começa a ter que lidar sozinha contra todo um mercado, toda uma estrutura que, apesar de todos os seus esforços, não te deixa avançar muito fortemente. Então, foi nesse lugar, enquanto jornalista, enquanto conhecedora de dados e de números que mostram que a mulher negra está numa posição de muita vulnerabilidade na sociedade brasileira, ela está na base. Sim. Da pirâmide socioeconômica. Uhum. E isso significa dizer que ela tem as piores condições em todos os aspectos, né? Sim. Mas, voltando um pouco para a sua carreira de jornalista, antes da gente entrar nessa parte de dados, que eu quero muito explorar aqui também, qual foi o momento na sua carreira como jornalista que você sentiu que era necessário fazer uma transição ou que era necessário você chamar esse momento para si mesma? Que foi quando você resolveu fazer a sua transição de carreira. O que que te fez, o que que te motivou a fazer essa transformação na sua vida? Olha, Carol, eu acho que autoconhecimento é uma palavra que define bem esse momento. Quando eu entendi que essa questão de não conseguir avançar, de não conseguir ter meu reconhecimento nesse mercado... E mais relacionado à promoção e remuneração. E remuneração, exatamente. Eu não conseguia promoções, acontecia muito essa coisa de levar um super projeto e ouvir do meu chefe que era isso mesmo, eu não tinha feito mais que obrigação. Uhum. Mas se uma colega fizesse o mesmo, aquilo era uma grande festa, virava uma grande... a recepção era muito diferente. Durante algum tempo, eu cheguei a acreditar que eu não era capaz. Isso é muito ruim quando você se prepara para isso. Eu nunca quis ser outra coisa, né? Quando eu me formei, eu brinco muito com as minhas amigas que todo mundo tinha duas opções, né? Quando você vai prestar vestibular, eu quero fazer isso ou aquilo. E eu nunca quis outra coisa que não fosse jornalismo, porque eu gostava muito daquilo. Mas depois de um certo tempo nesse mercado, com tantos nãos, com tantas negativas, eu comecei a desconfiar que o problema era eu. E aí eu resolvi me entender, né? E nesse aspecto, os meus filhos também têm grande influência. Eu tenho uma menina de 10 anos e a grande virada de chave, Carol, foi quando a Ayana, minha filha, tinha 3 anos e ela me perguntou por que é que o cabelo dela não balançava como o meu. Parece muito bobinho, né? Mas naquele momento eu descobri que eu tinha me transformado em uma outra pessoa. Então eu usava alongamento, eu usava outras referências que não as minhas referências de essência, porque eu queria me encaixar em um mercado que não me aceitava, em um padrão que não me aceitava. Então a partir daquele momento eu decidi fazer a transição estética. E também ela acabou sendo uma transição de mercado e de conhecimento. Quando eu entendi que eu tinha muito potencial, que eu era inteligente pra caramba, que eu fazia um trabalho incrível e que o azar daqueles caras que não estavam me aproveitando, né, aproveitando o meu talento da forma como eles deveriam, eu decidi que naquele momento eu precisava buscar outro caminho. E aí entra a educação financeira. Isso é ser uma verdadeira protagonista. Eu sou muito fã dessa história, porque eu acho que todas nós... a gente passa por processos e por momentos que nos fazem, né, nos reconectar com nós mesmas, entender o que nos motiva, o que nos faz estar nesse lugar, ou ir para outro lugar, ou buscar novos caminhos. Tem duas coisas que eu acho super importantes da sua história. A primeira é que você foi buscar esse autoconhecimento, você foi buscar cursos, possibilidades, formas de se conectar consigo mesma, e isso é muito importante.
E a segunda é que você foi levar essa sua força e essa sua história para outras mulheres negras também. Desde se conectar com elas mesmas, né, da questão estética, até também essa questão da educação financeira. E eu, Carol, gosto muito disso, trabalhando tantos anos no mercado financeiro. Eu tenho um projeto que chama Fin for She, e eu sempre falo muito sobre essa questão da gente ir além da independência financeira feminina, que hoje não basta a gente ter o dinheiro, a gente conquistar o nosso salário, a nossa independência. A gente também precisa saber lidar com esse dinheiro, saber o que fazer com esse dinheiro, saber investir. Então tudo se conecta, e acho que inclusive o fato de você estar aqui, da gente ter se encontrado. Sim. Então conta pra gente o porquê de educação financeira para mulheres negras. Essa é uma parte bem bacana, Carol, porque a gente vive em uma sociedade que é uma sociedade machista, racista, sexista. E quando eu comecei a falar de educação financeira para mulheres negras, eu via muitas pessoas torcerem o nariz, como dizendo, mas para quê? Já não tem educação financeira? Não somos todos iguais? Para que você quer fazer isso só para a mulher negra? Por que não para todo mundo? Eu ouvi muitas vezes isso, e num tom meio de repreensão, no sentido de que todo mundo tem que ter direito àquilo que você está compartilhando. Mas, e nesse momento, enquanto com essa verve jornalista, eu fui buscar números, né? Carol, a gente não trabalha em nenhum aspecto considerando só algumas impressões. As minhas impressões, elas foram traduzidas em números, né? Então, quando você busca os dados, você vê que a mulher negra, ela representa 28% da população brasileira. Nós somos praticamente 1/3 da população nacional. Nós temos as piores condições de renda. Estamos 50% mais vulneráveis ao desemprego do que as mulheres não negras, né? Somos responsáveis por mais de 40% dos lares nesse país. E esse número de mulheres que são responsáveis pelos lares, ainda em sua grande maioria, são mães solos. Então, você veja, são pessoas que ganham menos, que estão mais suscetíveis e que sustentam grande parte da população brasileira. Sim. E para esse público nunca houve nenhum olhar atento, nenhum olhar especial para entender como é que essa mulher vai cuidar das suas finanças, e ainda tem essa questão de movimentarmos uma quantidade muito grande, né, de recursos financeiros. Então, a gente, o número que eu tenho de 2019, eu acredito que não deva mudar muito de 2018, 700 bilhões de recursos. A mulher negra movimenta 16% do PIB naquele momento. Não são valores pequenos, não são importâncias que não mereçam atenção. Então, quando você olha para essas questões e fala, puxa vida, existe aqui um nicho, um grupo muito grande de pessoas que faz dinheiro, porque trabalhamos muito, né? Mas que não é reconhecida pelo mercado, que continua sendo invisibilizada, e que muitas vezes, em função dessa questão de ser invisibilizada, ela mesma não encontra o seu poder. Era o que acontecia comigo. Quando eu entendi essa estrutura, eu entendi que poder trabalhar essa questão da educação financeira pode ser uma estratégia assim, bem importante para que essas mulheres comecem a mudar esse cenário. Porque se nós temos acesso aos recursos, como todas as pessoas, em menor quantidade ainda, né? Recebemos em média 44% menos que um homem branco, mas temos acesso ao recurso. Se a gente começa a trabalhar com esses recursos de maneira, utilizando a nossa inteligência ancestral e financeira, para que esses recursos nos beneficiem, a gente começa a mudar essa história, né? Com certeza. Então, a ideia do Grana Preta e de trabalhar a educação financeira para mulheres negras veio muito desse lugar, de entender essa potência que existe e essa negação que estava ali. Então, se a gente mesmo se aceita, se reconhece, se autoconhece, esse poder de negação que existe na sociedade já não vai mais ter influência sobre a gente, porque é isso. Depois que a gente descobre que a gente pode ser tudo que a gente quer ser, aí não tem mais ninguém que segure, né? Com certeza. E a jornada da supermulher, ela começa na gente, eu sempre falo isso, né? Você falou coisas excelentes, como se conhecer, se permitir, se aceitar. Você fala de educação financeira, mas você começa uma jornada muito mais extensa que isso, que é uma jornada de entrar em contato com a gente, olhar para a gente, nos fortalecer e nos fortalecer com as histórias das outras mulheres também. O quanto a gente tem essa missão de inspirar outras mulheres com as nossas histórias, com as nossas vulnerabilidades, o quanto isso é importante também. Sim,
Eu acredito muito nisso, Carol. O Grana Preta ele começou a ganhar força justamente porque eu percebia que, embora exista essa questão da mulher estar na base da pirâmide socioeconômica, quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de recursos, em muitas ocasiões eu comecei a perceber que as pessoas entendem que a mulher negra só está na fábrica de chão, no chão de fábrica, né? Só está nas piores condições, em grande número elas estão ali. Mas há mulheres que são jornalistas, há mulheres negras que são engenheiras e professoras e cientistas e advogadas. E essas mulheres também precisam entender que a nossa história e que a nossa força, ela não está só nesse lugar, que foi uma história, por exemplo, da minha mãe, da minha avó, né? Que vieram essa desse herança lugar. que a gente carrega, né? Exatamente. Mas que existe todo um potencial que acaba sendo perdido. Então, quando eu começo a ajudar essas mulheres a olhar para os seus recursos e entender que com esses recursos a gente pode fazer melhores escolhas, Carol. É isso, educação financeira é escolha, né? Que você pode usar esse recurso, por exemplo, para investir na sua capacitação, ao invés de continuar atendendo aos apelos da mídia e tentar se transformar em outra pessoa para ser aceita por essa sociedade. Se você investe em leitura, se você investe em conhecimento, se você investe na educação dos filhos, se você investe na própria informação, e tudo isso está muito ligado nesse espaço das escolhas, você começa a sair um pouco desse lugar, né, de estar sempre muito dependente. Né? Eu costumo brincar que a educação financeira para a mulher negra é um ato político, inclusive. Né? A gente sai da dependência de um Estado que não está querendo nos ajudar muito e a gente passa a ter esse poder. Nós precisamos de mais histórias inspiradoras como a sua, Mônica. Nós precisamos que todas nós temos histórias importantes, que todas nós temos coragem para contar as nossas histórias, inspirar outras mulheres. E lembrar que é uma jornada que começa na gente, sempre, que todas nós temos essa missão. E, inclusive, para mudar esse cenário, que é um cenário de tão poucas mulheres na liderança, tão poucas mulheres protagonistas, como você se tornou protagonista da sua vida, nós precisamos pensar em estratégias, nós precisamos pensar no que fazer para mudar. E eu queria te ouvir, que dicas você deixa aqui para as mulheres, né, que estão nos assistindo e também para os homens que estão participando aqui dessa jornada com a gente. Eu, Carol, acredito muito da importância de ter os homens com a gente também nos ouvindo, porque os homens são 80% das lideranças aqui, né, no nosso Brasil. Então, se eles não estiverem com a gente nessa jornada, nessa missão, a gente não vai mudar tudo isso. É muito importante a gente ouvir, a gente ser ouvida, a gente trocar. Diversidade é o poder de estarmos juntos. Juntos somos melhores, não somos uns contra os outros. Então, por isso, eu convido sempre os homens para esse bate-papo, para essa conversa, que eu acho essa troca muito importante. Mas eu queria ouvir de você duas coisas. Por que você acredita que nós temos tão poucas mulheres na liderança hoje em dia? E que dicas você deixaria para as mulheres que estão nos assistindo para que elas se tornem essa protagonista da vida delas? Bom, eu acho que o número pequeno de mulheres na liderança, Carol, está muito ligado a esse histórico, né? Histórico e cultural, né? Que nós vivemos nesse país onde sempre a liderança, o poder esteve na mão do homem branco. Então, essa é uma característica que vem se perpetuando, é uma situação que vem criando, né, vem se alimentando, e ela só vai mudar mesmo quando a gente tiver essas pessoas como nossos aliados. E eu acredito que essa possibilidade, ela se dá quando a gente se abre para o novo, quando a gente se dispõe a ouvir, quando a gente percebe que aquilo que é diferente da gente não é ruim, não é o oposto, não é antagônico. Não é, né? contra a não gente. Não é contra, exatamente. São possibilidades de se conectar e de fazer algo melhor. Né? Eu acredito muito nessa possibilidade. Quando você fala da diversidade, é nesse lugar que eu trabalho. Quando eu falo de mulher negra, eu não estou dizendo que eu estou excluindo todos os outros, mas eu estou dizendo que nós também temos um grande potencial para colaborar. E quando você pergunta o que as mulheres podem fazer nesse lugar, né, para uma dica, aqui a gente está numa jornada da supermulher, mas isso não significa que nós sejamos imunes, né? Nós temos dores, temos medos, mas quando a gente conhece esses lugares, a gente tem capacidade de tomar as atitudes, tomar as decisões de forma muito mais assertiva. Então, eu sempre digo assim que o maior investimento que a gente pode fazer por nós mesmos é autoconhecimento. Você entenda quem você é, entenda a sua história. Isso vai te trazer muitos insights e muitas possibilidades de crescimento onde quer que você esteja.
Perfeito, e assim, quem está nos assistindo está no lugar certo, na hora certa. Vamos pegar as dicas da Mônica. Autoconhecimento é essa semana aqui inteira de conteúdo, repleto de muito autoconhecimento para vocês. Não deixem de nos acompanhar ao longo dessa semana, que eu tenho certeza que será uma transformação incrível na vida de vocês. Escutem a Mônica, tá deixando todas as melhores dicas aqui. Mas vamos continuar aqui para o nosso bate-papo. Eu queria falar também sobre preconceito. A gente pode falar de preconceito racial, mas a gente pode falar também de preconceito de gênero. Eu tenho falado muito sobre isso no projeto, na Fem4She, é uma pauta constante aqui para a gente. E muitas vezes eu percebo, né, que o preconceito está em nós mesmas. Nós, mulheres, temos preconceito. O que falta para a gente evoluir nessa pauta? O preconceito está em nós, está sobre nós? Como que a gente evolui? O que você acha sobre isso? Eu acho, Carol, que a gente acabou sendo condicionada por essa sociedade, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão que eu já ouvi muitas vezes e com a qual eu nunca concordei, né? Que nós não podemos confiar uma nas outras, que a gente não consegue trabalhar junto. E eu entendo que a gente vem de históricos onde são justamente as mulheres que se ajudam, né? Que abrem mão, inclusive da própria história, da própria carreira para ajudar outros, para ajudar os filhos, enfim. Mas eu acredito que está muito relacionado a essa imagem que a sociedade muitas vezes cria e que entra muito no campo da competição. Então, de novo, se a gente conhece o nosso potencial, a gente vai entender que aquilo que cada uma de nós sabe fazer é muito especial e que não tem ninguém que vai te substituir. Então, quando a gente começa a trabalhar nessa questão, e eu acho que é por isso que a gente está aqui, sim, Carol, porque a gente entende que temos talentos que se complementam. E quando a gente percebe que quanto maior o número de pessoas que possam colaborar com seus talentos, com as suas potencialidades, a gente sai desse campo eu não diria que é preconceito, Carol, mas eu diria que talvez seja um receio, um medo muito grande, uma insegurança. Eu acho que esse é o melhor termo que a gente pode usar, de tentar, se há duas pessoas no mesmo lugar, se há duas mulheres no mesmo espaço, entender que não há espaço para as duas, porque talvez o mercado tenha te feito acreditar que só caberia uma naquele lugar. E eu, como mulher negra, posso dizer isso muitas vezes, né? Então, eu acho que esse preconceito, esse termo que se usa muitas vezes, eu acho que é muito mais insegurança. Se você souber quem você é, se você entender o seu potencial, todo mundo pode chegar e cada um vai ter seu espaço, vai ter a sua vez, né? Eu acredito e trabalho muito nesse sentido, do contrário, eu não ia compartilhar aquilo que eu tenho aprendido com tanta gente. Eu acredito que todo mundo tem espaço. E se nós começarmos a fazer mesmo esse movimento de trazer com a gente todo mundo que tem esse potencial, a gente consegue fazer essa mudança, né? A estrutura existe como existe porque havia uma acomodação. Havia pessoas do outro lado dizendo que nós não estávamos prontas e havia pessoas desse lado dizendo que, olha, se eu estou pronta, você não pode estar comigo. Se a gente começa a entender que todas nós podemos, a gente avança todo mundo e a gente consegue fazer essa diferença. Perfeito. Eu concordo 100% com essa questão da segurança. Quando a gente tem essa segurança, quando a gente está conectada com a gente mesma, eu acho que essa questão do preconceito, essa questão de não apoiar outras mulheres, tudo isso não acontece. E, de novo, a gente cai nessa questão do autoconhecimento. Para quem quiser se aprofundar mais sobre isso, amanhã a gente vai ter a Sabrina Mello aqui, a gente vai falar muito sobre autoconhecimento, técnicas, empatia, vai ser imperdível, a gente vai se aprofundar muito, que é uma das nossas trilhas do app também, certo? Que você teve já o prazer, o privilégio de participar com a gente. Mas a gente vai falar também nessa semana sobre storytelling, sobre a importância da gente contar a nossa história, da gente honrar a nossa história. O quanto isso é importante até para nos dar essa segurança. Sim. Se a gente não acreditar na nossa história, se a gente não honrar essa história, como outra pessoa vai acreditar e vai olhar para a gente de uma forma diferente? Eu quero que você fale da importância disso na sua vida, quando você entendeu a força da sua história, essa importância e o que isso te transformou.
Você sabe, Carol, que essa questão do storytelling foi uma coisa que veio junto com o app, né? Ai, que legal. Foi nesse lugar que eu tive maior consciência da importância que essa ferramenta tem na vida da gente. Só um minutinho. Para quem não sabe, a gente está falando o app. Verdade. O app é o curso da Fin4She em parceria com a Exame Academy. Nós vamos lançar uma nova turma a partir de agosto. As vendas começam ainda essa semana. No final a gente vai contar para vocês. Fiquem ligados aqui. Desculpa, Mônica. É um projeto incrível e quem não pôde fazer ainda aproveita porque é realmente muito inspirador. Mas foi nesse lugar que eu entendi que havia aí uma estratégia chamada storytelling que te ajudava a contar as histórias. Eu já tinha entendido de uma forma ainda não muito metódica, muito planejada, que contar a minha história, que falar sobre as minhas experiências era importante para a conexão. Mas quando eu percebi que o storytelling dessa forma, como ela é trazida, por exemplo, no curso, como a gente aprende, ela nos ajuda a dar visibilidade à nossa história, à história dos que vieram antes de nós e faz com que outras pessoas também se conectem. Porque muitas vezes as pessoas acreditam, Carol, que a gente chegou onde chegou no estalar de dedo, né? Sei lá, tropecei na esquina e vim parar no estúdio da Exame, não sei. Exato. Mas isso é fruto de muitos erros e acertos, assim. Eu passei por muitas situações, eu recebi muitas negativas, foram muitas frustrações que eu decidi transformar em uma coisa positiva, né? Foi um limão que a vida me deu e eu resolvi transformar isso numa caipirinha. Mas dentro dessa possibilidade de contar a história, a gente acaba ajudando outras pessoas a olharem para si mesmas e verem que aquilo que elas estão fazendo, aquilo que elas estão construindo também tem muita importância. Porque são os pequenos detalhes, né? São as pequenas coisas que a gente vai conectando, que a gente vai trazendo para uma história que vai ganhando força. Mas contar a história, dizer quem é e, acima de tudo, Carol, assim, reconhecer quem a gente é fundamental, assim. Como eu tinha dito anteriormente, por muito tempo eu deixei de ser quem eu era. Então, naquele momento eu não tinha história, porque eu simplesmente já tinha me desconectado do que era a minha essência. Eu estava tentando ser alguma coisa para me encaixar. A partir do momento que eu voltei para a minha essência, que eu me reconectei com a minha história, com a história da minha ancestralidade, vi minha mãe, a minha avó e tantas mulheres que vieram antes de mim, usando de estratégias de tamanha inteligência, entendendo que eu também tinha esse potencial, que é inclusive que eu quero deixar como legado para os meus filhos, para minha filha e tudo mais, eu comecei a perceber que era ali que estava a minha força, e que todas nós temos essa capacidade, né? Com certeza. Todo mundo tem uma história para contar, afinal de contas, né? A gente está nesse mundo justamente para construir, né? Para colaborar, e são as nossas histórias que fazem isso. Todas nós temos as nossas forças diferentes, temos que aprender a honrar as nossas diferenças, as nossas forças. E uma coisa que eu também falo muito, a gente não precisa ser igual a ninguém, se conectar 100% igual a alguém. Existem coisas da Mônica que eu me inspiro, que eu adoro, que eu quero pensar em ser como ela, mas tem coisas de outra pessoa diferentes. E eu acho que essa é a beleza que a gente tem que aprender e que o autoconhecimento traz pra gente. Somos diferentes, mas podemos nos inspirar com histórias de verdade. Temos uma importância também, temos uma função, uma missão muito importante também de contar a nossa história de verdade, de sermos verdadeiras, que isso é o que conecta a gente. O que conecta são pessoas de verdade. A gente já passou daquela fase onde aquelas histórias perfeitas de vidas maravilhosas conectavam. Eu acho que a gente vive hoje uma jornada da supermulher que é uma mulher de verdade. E isso é muito importante. A gente está caminhando aqui para o final, temos alguns recados, mas eu queria finalizar com 2 perguntas. Vou fazer a primeira. Qual conselho você daria para si mesma, alguns anos atrás, se você tivesse a oportunidade de fazer coisas diferentes? Qual conselho você daria para a Mônica lá atrás? Nossa, eu já pensei tanto nisso, Carol. É? Nossa. E eu acho que o conselho seria justamente, Mônica, literalmente, presta atenção, né? Olha para você, volta para dentro, veja quem você é, né? Eu venho de uma família, eu aprendi dentro de casa, Carol. A minha mãe e a minha avó diziam, olha, você pode ser tudo o que você quiser. E o mundo me desconectou dessa história. Ou seja, dentro da sua própria casa você já tinha as melhores professoras. Exato. E aí você acredita que aquelas referências não servem, né?
O mundo sabe muito mais do que aqueles que te trouxeram para esse mundo, que sempre te acolheram. Então, se eu tivesse tido essa capacidade de me conectar mais cedo com quem eu sou, com a minha história, eu acho que eu não teria passado por alguns desafios. Mas, ao mesmo tempo, Carol, eu acho que esses desafios me fizeram ser quem eu sou hoje. Então, dentro desse processo de autoconhecimento, uma coisa que a gente aprende também é que está tudo bem. Se ontem você não conseguiu fazer aquilo que você achava que era importante, mas hoje você consegue tomar as atitudes necessárias para mudar o seu hoje e o seu amanhã, você já está num ótimo caminho. Mas se eu pudesse dizer para a Mônica de 20 anos atrás, eu teria dito para ela, presta atenção, menina, tá tudo aí, né? Tá tudo dentro, né? E a gente vai buscar fora. Sempre. As respostas estão sempre dentro da gente. Qual o melhor investimento que a gente pode fazer em nós mesmas? É investir na gente. Exato. É olhar para dentro. Essa é a melhor caminhada. Histórias, olhar os aprendizados que a gente traz, né? Entender como é que a gente chegou até ali, né? Mas aí a gente acaba cedendo e querendo ver a nossa vida pelos olhos, pelas lentes de outros. E geralmente é nesse momento que a gente se perde. Com certeza. Eu queria falar também sobre o WEP, que é esse curso muito especial, Women Empowerment Program. Nós já estamos na 4ª turma, a 2ª turma em parceria com a Exame Academy. Uma jornada muito especial. Foram mais de 300 mulheres que já passaram por esse curso. Um curso que começou lá na Fin4She, muito inspirada por essas dores, pelo sentimento das mulheres, como a gente poderia fazer essa jornada de autoconhecimento. Eu tive o privilégio de ter você na primeira turma do WEP, aquela turma que foi um teste, Foi inclusive. linda. E eu queria que você compartilhasse de toda a experiência do curso, de todas aquelas pessoas incríveis que participaram. Foram quase 40 mulheres daquela primeira turma. O que te marcou? O que te transformou? Como que você saiu dessa jornada aí do nosso curso? Olha, Carol, participar daquela atividade foi muito importante, participar dessa primeira turma do WEP primeiro, porque eu tive a oportunidade de conviver com mulheres muito diferentes de mim, com histórias muito diferentes de mim, com referências, né, muito diversas. Mas ao mesmo tempo eu pude perceber que todas nós, independente de quem seja, tem suas dores, tem suas dificuldades, tem seus desafios. Então, ali no WEP, participando de todas as atividades, a gente vai percebendo, e aí, de novo, é a informação que te faz entender, fala, puxa vida, e a gente acha que, por exemplo, uma mulher do mercado financeiro é uma mulher que é mais fria, que enfim, é mais objetiva, mas essas pessoas também têm medo, também têm dores, também têm dúvidas. Então, me conectar com essas mulheres foi um momento muito importante, inclusive, para eu me entender melhor como mulher. Falar sobre comunicação enquanto jornalista, tem algumas questões que a gente entende que é na comunicação que a gente faz a mudança, né, Carol? Quando você, dependendo dos termos que você usa, da forma como você se refere a uma pessoa, você pode trazê-la para si, ela pode se tornar uma aliada ou ela pode se transformar num inimigo. Então, esse tipo de conhecimento, esse tipo de possibilidade e, acima de tudo, né, as possibilidades e as estratégias ali, o trabalho do André, do Enneagrama, algumas coisas incríveis que nos fazem entender quem a gente é, né, porque isso aqui é um processo que, né, não sei quando acaba e espero que não acabe. Mas a gente entender quem a gente é bastante desafiador, mas também é muito intrigante e é muito potente, né, você terminar uma aula e falar, nossa, agora entendi porque eu ajo assim e não assado, porque eu faço isso e não aquilo, porque existem ali alguns estudos, algumas ferramentas que nos mostram isso. E no WEP eu tive essa oportunidade de conhecer algumas faces, né, que a gente mesmo tem, através dessas ferramentas, através das aulas, através das trocas, né? É um grupo que continua ainda muito ativo. Muito ativo. E a gente está sempre trocando, está sempre se ajudando, é um lugar que eu gosto muito de estar. Então, participar do WEP foi mais um momento para fazer uma mudança de chave, me senti muito segura ali e pude fazer algumas mudanças na minha vida que vieram a partir desse momento. Não, eu fico muito feliz, já tive a oportunidade de dividir esse espaço com você algumas vezes e fico realmente aqui com os olhos brilhando de te ouvir falar, ainda mais de um projeto que eu tenho um carinho tão grande. Sim. E um projeto que cresceu e que está aqui dentro da Exame com toda a parceria, que ganhou força, ganhou visibilidade,
melhorou demais, então eu tenho certeza que essa jornada ainda vai ser mais incrível. Quem quiser participar, eu estou vendo aqui no cantinho da tela, já tem um QR Code com todas as informações, é só acessar esse QR Code para acessar o curso, para comprar. Tem um desconto especial, estou esquecendo aqui, já estou me lembrando, 15%, o app 15 para quem quiser comprar esse curso hoje. As aulas começam em agosto. Tenho certeza que vai ser a melhor edição de todas. A gente está muito, muito, muito animado, preparando tudo com muito carinho aqui, para que seja uma jornada inesquecível para todas as mulheres que quiserem participar. Mônica, estamos chegando ao final. Você já deu muitas dicas aqui hoje, mas para finalizar eu queria que você deixasse 2 dicas finais para todas as mulheres que estão nos assistindo, de como acreditar mais em si mesma e como se tornar a protagonista da sua própria vida. Eu ouvi uma frase esse fim de semana que fez muito sentido para a gente. Geralmente, a gente é aquilo que a gente pode ser, o que dá para ser, né? Mas eu acho que a gente precisa trabalhar para a gente ser o que a gente quer mesmo ser. E a gente só consegue chegar nesse lugar quando a gente olha para a gente, né? Quando a gente se pergunta mesmo, o que eu quero, né? Eu estou sendo o que eu quero ser ou o que as pessoas estão me dizendo para ser? Então, eu queria deixar essa dica. Todas nós podemos, e a gente não está falando aqui de grandes revoluções. Você não precisa sair de casa, não precisa mudar o cabelo, não precisa sair do seu emprego, largar o marido. A gente está falando de um olhar interno mesmo. Às vezes, algumas mudanças no modo mesmo de pensar e de agir podem te trazer grandes resultados, e a gente deixa de fazer isso porque a gente está muito ocupada, olhando e cuidando de todo mundo. Mas eu aprendi isso, eu trouxe da minha casa também, da minha avó, que a gente só pode cuidar do outro se a gente estiver cuidando da gente, né? Nós somos uma estrutura. Se a gente não estiver firme, como é que a gente vai ajudar quem estiver ao nosso redor? Então, eu acho que é o grande lance, assim, eu acho que é a grande proposta. Que a gente passe a se cuidar mais, a se olhar mais. E isso, sem dúvida, vai reverberar para quem estiver ao seu redor, né? Se você se cuida, você inspira as outras pessoas a se cuidarem também. E aí a gente consegue ter, inclusive, um mundo melhor, né? Se cada um cuidar do seu, Carol, sim, nossa, já é muito. A gente muda toda a história. E você falando isso, eu lembro de algo que eu escutei recentemente, até no evento que a gente fez da Femme for She faz umas 2 semanas, que hoje a gente vive esse mundo do FOMO, que a gente tem medo de perder as coisas, a gente não pode estar fora de nada, a gente tem que estar em tudo, assistir tudo, ver tudo que está acontecendo, estudar, mas existe um fear of missing me, que é o medo da gente se perder, que ele tem que ser primeiro que o FOMO. E a gente esquece, né? A gente tem que primeiro ter medo de se perder da gente mesma. Sim. Então, isso para mim foi muito forte e eu acho que a gente tem que se lembrar sempre. E para quem estiver nesse momento, quiser buscar uma jornada aí muito especial para olhar para dentro, para se conectar, conhecer histórias maravilhosas de outras mulheres incríveis, um conteúdo imperdível com os melhores especialistas, não deixe de acessar esse QR Code com desconto especial, o App 15, hoje. Nossa 4ª edição do curso está imperdível, começa em agosto e a gente está aqui com uma pré-venda especial para quem está participando da Jornada da Supermulher. Muito obrigada, Mônica, que a gente possa se encontrar muitas outras vezes e fazer muitos projetos juntas ainda. Obrigada. Eu que agradeço, Carol. Foi uma delícia, passou muito rápido. Um prazer estar contigo pessoalmente, finalmente. Finalmente. E que bom que a gente pôde se encontrar e que a gente pode compartilhar os nossos conhecimentos. Sim. E eu estou ansiosa para as próximas oportunidades. Obrigada, Júlia. Obrigada a todo o time que se empenhou para colocar esse projeto de pé. É um prazer estar aqui e vamos juntos e juntas sempre. Obrigada, gente. Tchau, tchau.